Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje aqui, novamente conversando com vocês sobre a nossa aula de hoje, que nós vamos trabalhar o gênero textual. Vamos analisar esses gêneros, ficcionais, porque nós vamos falar de contos, só que precisamente dos contos populares. Por que eles são chamados de contos populares? Quais são as características desse conto? Então, eles são chamados de popular porque eles são passados de geração por geração pelas pessoas, né? São passados oralmente, né? As pessoas vão contando as histórias, as narrativas, as ficções, passando de acordo com a geração que vai surgindo. Então, desse gênero textual, o que é que você sabe sobre esse tipo de conto popular? Você já ouviu de alguém, de um parente, de um amigo mais velho, algum conto? Como é que eles geralmente começam como é que eles geralmente começam a contar, a falar sobre os contos? Vamos lembrar das características. Tá. Ele é popular porque ele é passado de geração para geração. A linguagem é uma linguagem simples, por quê? Porque como ele é um conto que as gerações vão repassando, né, até chegar à roupagem que tem hoje, a linguagem dele é simples, porque nem todo mundo tem o uso, né, da linguagem, nem toda pessoa, né, sabe a diferença entre linguagem formal e informal, e por ser oralmente, a linguagem é bem simples. Ele é curto, possui poucos personagens, né, gira em torno, né, de um conflito e com desfecho também com o final. Mas vocês sabem como é que acontece esse final? Como é que esses contos terminam? Certo? Então, não sendo por acaso o seu nome, como eu já falei para vocês aqui, o conto, ele teve início junto com a civilização humana. Por quê? Porque a partir do momento que os seres humanos foram tornando-se civilizados, as histórias foram surgindo, né? Até muitas vezes para explicar alguma situação que a ciência, né, não explica. As pessoas contavam histórias reais ou fabulosas oralmente, porque nem todos tinham ainda o domínio da escrita. E utilizavam a linguagem simples justamente por isso, porque todo mundo, né, as pessoas, independente da sua classe social, elas tinham domínio da contação do conto, tá? A linguagem simples, direta, muito acessível, a linguagem dinâmica. E o conto popular é uma narração inusitada, né, mais possível de acontecer, né, de se assemelhar à realidade, a alguns fatos, né, da vida das pessoas. Então, as características, como é que eu posso olhar para aquele texto e perceber que ali é um conto popular? Tem poucos personagens, não apresentam nome próprio, né? Geralmente, não são apresentadas informações sobre quando e onde acontecem os fatos. Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal, marcas da oralidade. Por quê? Porque são transmitidos via oral, né? Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas de geração a geração, né? As ações se passam em um espaço que constitui um só eixo temático ou um só conflito. O conto, por ele se desenvolver com poucos personagens, então ele se desenvolve em torno de um só conflito, né, de um só tema. Não tem autoria conhecida, ninguém sabe ao certo quem foi, né? Principalmente os contos orais, quem foi que inventou, quem foi que escreveu, né? Muitas dessas histórias são recolhidas por alguns estudiosos, até para tentar ver a origem, né? Alguns fatos que comentam a respeito da história. Tem diferentes intenções, alguns têm a intenção de educar o ouvinte, né? Muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas de antigamente, elas queriam mostrar, né, para as pessoas, para os filhos, para os irmãos, certos comportamentos inadequados. Então, utilizavam histórias, esses contos populares, para tentar demonstrar, né, às pessoas como e por que aquele comportamento estava inadequado, né? Também sugerir uma reflexão sobre determinada situação, algum valor, né, correspondido para valores transmitidos pela sociedade e pessoas da época.
O conto popular revela algo sobre o modo de vida de antigamente, como eu já falei para vocês, que esses contos eles vêm carregados de valores, como as pessoas viviam, a maneira como eles, né, se comportavam em relação à vida cotidiana. Então, culturas e memórias, né, o conto popular ele traz. E como é que ele se organiza? Ele é diferente do conto fabuloso, do conto de ficção científica? Ele é diferente do conto de fadas? Não. As ações que ocorrem no conto se assemelham aos demais. Nós vamos ter a situação inicial, que é a apresentação do cenário, dos personagens, certo? A descrição e o uso de adjetivos também para atribuir qualidades aos personagens. Nós vamos ter a complicação, que no caso é o conflito, né, que vai se desenvolver na história. Dentro desse conflito vai ter o clímax, que é aquela parte mais alta da narrativa, certo? E por último o desfecho, que é a resolução do mistério, a resolução do problema do conflito. Eu trouxe aqui para vocês o padre, o caboclo e o estudante. Os contos também, né, eles têm um tom humorístico. Alguns contos populares também, eles apresentam situações engraçadas. Passam ensinamentos, que é o que a gente vai ver aqui nesse conto do padre, o caboclo e o estudante. Um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como bagageiro um caboclo. Deram-lhes numa casa um pequeno queijo de cabra. Não sabendo como dividi-lo, mesmo porque chegaria um pequenino pedaço para cada um, o padre resolveu que todos dormissem e o queijo seria daquele que tivesse durante a noite o sonho mais bonito, pensando em enganar todos com os seus recursos oratórios. Todos aceitaram e foram dormir. À noite, o caboclo acordou, foi ao queijo e comeu. Pela manhã, os três sentaram à mesa para tomar o café e cada qual teve de contar o seu sonho. O padre disse ter sonhado com a escada de Jacó e descreveu brilhantemente. Por ela, ele subia triunfalmente para o céu. O estudante então narrou que sonhara já dentro do céu à espera do padre que subia. O caboclo sorriu e falou: Eu sonhei que via seu padre subindo a escada e seu doutor lá dentro do céu, rodeado de amigos. Eu ficava na terra e gritava: Seu doutor, seu padre, o queijo. Vós me esqueceram o queijo. Então, vós me respondiam de longe do céu: Come o queijo, caboclo, come o queijo, caboclo. Nós estamos no céu, não queremos queijo. O sonho foi tão forte que eu pensei que era verdade. Levantei-me enquanto vós me dormir e comi o queijo. Então, o que é que a gente pode perceber aqui nesse conto popular? O padre, né? Nós sabemos que o padre é uma pessoa de muito estudo, né? Uma pessoa muito inteligente, né? Mosqueteiro também, né? O estudante, na verdade, nós percebemos que o padre é uma pessoa que tem um grande conhecimento, estudante também. E o caboclo, né? Eles achavam que o caboclo ele não tinha tanta experiência, tanta assim, imaginação para criar um sonho, né, com tanta façanha como eles achavam que podia. Então, foi o que aconteceu. O caboclo passou o padre, né, e o estudante para trás, acabando, né, se dando melhor na situação, acabando que comendo um queijo. Certo? Então, o conto também, além de entreter, né, ele tem essa função, esse objetivo de passar algum ensinamento. Tá certo? Passando para a análise linguística, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos. Nós estudamos na aula anterior sobre a classificação, né, os tipos de substantivos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero. O substantivo ele pode variar em gênero e ele pode ser um substantivo biforme, quando ele tem uma forma para o masculino e tem uma forma para o feminino. Ou uniforme, quando ele apresenta uma única forma para ambos os sexos, fazendo uma diferença apenas pela presença do artigo ou pela presença de outra palavra. Então, vamos lá. A palavra padre, que nós temos aqui nesse trecho, retirado do conto popular, um estudante e um padre viajavam pelo sertão, tendo como um bagageiro o caboclo. Nós percebemos que padre é um substantivo masculino, né?
Qual seria o feminino para padre? Então, nós temos outra forma para padre, que no caso seria madre. Então, padre é um substantivo masculino biforme. Por quê? Porque ele tem uma forma para o feminino e madre é a forma, né, feminina para padre. Então, é um substantivo biforme por isso, porque possui duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, por isso que a gente chama de biforme. E os substantivos uniformes, como é que a gente classifica? Bem, gente, substantivo uniforme nós podemos ter aqui, ó, sobrecomum, comum de dois e epiceno. Vai apresentar apenas uma forma, né, para que possa nomear o gênero de pessoas ou de animais. No caso, o substantivo sobrecomum é aquele em que eu só vou identificar se é masculino ou feminino por meio de um contexto. Tem que ter algo lá no texto que faça referência a esse substantivo, indicando que ele é masculino ou feminino. No caso, criança. A criança, como é que eu vou saber se essa criança é do gênero masculino ou do gênero feminino? Por meio do contexto. No texto vai me dar alguma informação, alguma referência para que eu possa identificar que essa criança é do sexo feminino ou masculino, como testemunha e vítima também. Se elas estiverem isoladas, nós não iremos conseguir, né, saber a qual sexo está fazendo referência. Apenas por meio do contexto é que a gente vai saber. Por isso que é um substantivo uniforme, porque possui uma única forma para ambos, né? Somente através do contexto é que a gente vai saber. O comum de dois gêneros, por que é chamado assim? O comum de dois gêneros também possui uma única forma. Ele vai nomear o sexo das pessoas, só que eu vou conseguir por meio do artigo. A palavra é estudante, né, o substantivo estudante. Se eu colocar o artigo masculino nele, eu vou saber que aquela palavra, o estudante, pertence ao gênero masculino. Se eu colocar um artigo feminino, no caso a estudante, aí eu também já vou perceber, né, a mudança de gênero. Porém, estudante ele permanece sem mudança. A única coisa que vai alterar é a presença do artigo. Por isso que eu chamo comum de dois gêneros, porque esse substantivo ele é comum ao feminino e ao masculino. O que vai nos ajudar é a presença do artigo. Diferente do sobrecomum. O sobrecomum apenas com o contexto. Já o comum de dois gêneros a gente percebe por meio do artigo. Como no caso do colega, a colega. E o epiceno? O epiceno ele nomeia, só que no caso são os bichos, né? Ele vai identificar, nós vamos ter alguns substantivos, né, que vai fazer referência ao sexo dos bichos, porém, tem que ter a palavra macho ou fêmea para poder saber a qual gênero aquele bicho pertence. Há substantivos animais que têm, né, uma forma para o masculino e outra para o feminino, que serão biformes, só que há animais que a gente precisa utilizar, né, a palavra macho ou fêmea para poder saber a qual gênero ele pertence, que no caso são os substantivos epiceno, que são aqueles que eu vou ter que utilizar macho ou fêmea na frente para poder saber, né, a qual gênero vai pertencer, como no caso jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Então, esses substantivos, eles são chamados de substantivos epicenos. Então, muito obrigado pela presença de vocês, encerrando aqui, né, a nossa aula. E a próxima aula a gente, né, conversa mais detalhadamente sobre os substantivos e até sobre o conto também.